Good evening, everyone. We are live. How are you doing today? I hope you are fine. I'm fine, thank God. Bom, pessoal, hoje a nossa aula é super rápida. É sobre a Unit 8 do nosso curso módulo 2. Tem algumas palavras novas, sim, tem informações importantes, mas é rápido. São 3 aulas que eu resumi aqui em uma, que a gente vai passar bem rapidinho, tá bom? E é claro que você pode deixar suas dúvidas aí. No final da aula eu volto para ver as dúvidas. Para quem ficou curioso, eu resolvi começar um pouquinho mais cedo porque eu não pude assistir. Na verdade, não é que eu não pude. Eu estou evitando até ficar assistindo, deixar a televisão ligada, né? Porque as notícias, às vezes, a gente tem que se manter informado, mas também muita notícia não deixa eu concentrar no meu trabalho. Então, esse negócio de coronavírus está mexendo com a cabeça da gente, mas eu quero assistir agora o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, para ver o que vai falar sobre o Bolsonaro, sobre o ministro da Saúde e tal. E para vocês também poderem assistir. Então, vamos passar bem rapidinho, dar uma revisada aqui nesse conteúdo. E aí, se você tiver qualquer dúvida, vai deixando aí que no final eu leio os comentários, ok? So, let's take a look. The first topic is the world of computers. Pay attention to the pronunciation. World of computers. The world of computers. So, first of all, we studied some people who are into computers, people who like computers, people who really love computers and work with computers. For example, we have technophile. Repeat, technophile. Computer whiz. Geek. Hacker. Programmer. Okay, so all these words are related to people who really like and people who know how to work with computers. Let's continue. Then we studied some type of computer hardware. For example, we have flash drive. I think I have a flash drive. Oh my God, just a moment. No, my flash drive is not here. It's here, one moment. This is a flash drive. Oops. Aí você pode se perguntar, né? Professora, mas não é pendrive? Não, gente. Pendrive é uma palavra que foi... meio que ela só é usada aqui no Brasil. Ela não é usada nos países falantes do inglês, nativos, né? Das pessoas nativas do inglês. Elas usam flash drive. Então, é uma palavra que foi meio que inventada aqui no Brasil. Outra palavra também, gente, que é curiosa, eu vi essa semana, inclusive, um grupo de professores falando sobre isso. Home office. Está sendo usado muito aqui no Brasil. Agora ela está fazendo home office. Ele está trabalhando home office. Na verdade, home office é um lugar. Home office é como se fosse o seu escritório dentro da sua casa. Então, não é uma ação. Está trabalhando home office, um modo, sei lá. É um lugar, home office. Então, é o tipo de palavra que foi aportuguesada, né? E tomou novos sentidos aqui no Brasil. Mesma coisa pendrive, que lá eles falam flash drive, ok? Let's continue. Keyboard, repeat. Monitor. Mouse. This is a mouse. And printer. Yes, you can see a printer here. Let's continue. Fun things to do with a computer. Fun things to do with the computer. Browse websites, que é pesquisar sites da internet. Create a slideshow. Create a slideshow. A gente fala, não sei se vocês já ouviram, já mexeram, né? Quem mexe aí com o computador sabe. O PowerPoint é o programa mais comum, né? Para criar slides, para criar uma apresentação de slides. Então, create slideshow, eu coloquei aqui o símbolo do PowerPoint. Create song playlist, que é criar uma lista de músicas para tocar. Edit a video. And create birthday cards. Things to do with a mouse. This mouse, a computer mouse.
cut and paste, copy and paste. Então, cut and paste é cortar e colar. E copy and paste, copiar, colar. Ok? Aqui tem um exemplo, né? Ctrl+C, Ctrl+V, que é o nosso copiar, colar. Drag and drop, que é o arrastar e soltar em algum lugar. Drag and drop. Highlight a text, que é o selecionar texto. Highlight a text. A text. Highlight a text. Click on a link, like here, there is a link, you can click and you go to another page. Open a file, que é abrir arquivo. Gente, aí você pode perguntar, mas para que eu vou usar isso? Isso pode aparecer em áudios de listening, isso pode aparecer em textos de compreensão também. Então é bom você ter uma noção, pelo menos uma noção do assunto, tá bom? Que tudo isso aqui está relacionado com o computador. Let's continue. Then we have the grammar topics, imperatives and infinitives for giving suggestions. For example, be sure to press these keys. Remember to back up your files. Make sure to save your work. Don't forget to include my favorite songs. Vou falar desses três aqui primeiro. You can see that all these phrases, they start with a verb. So here we have be, here we have remember, and here we have make sure. When we start a phrase with a verb, we are giving a suggestion or an order. So I can say, close the door, please. Be quiet. Open the window, please. Ok? So I'm giving suggestions. Nesse caso aqui, a gente pode começar a frase com o verbo. É o nosso modo imperativo. Abra, faça, lembre-se, certifique-se. Ok? In the negative, in English, we start the phrase with don't. Don't forget to include my favorite songs, for example. E aí, você pode perceber que no início começa com o verbo e depois, em seguida, vem um to. Por quê? Para que serve esse to? Be sure to press. Remember to back up. Make sure to save. Esse to, ele serve para colocar, nesse caso aqui, tá, gente? Ele está servindo para colocar o verbo da frente no infinitivo. Para quem não lembra, infinitivo em português termina com ar, ir. Beber, comer, dormir, estudar. Em inglês, como que eu faço o verbo ficar no infinitivo? Colocando to. Então, ó, certifique-se de pressionar, de apertar essas teclas. Keys pode ser teclas, tá bom? Chaves ou teclas. Aqui, como a gente está falando de computador, né? Pode ser considerado como teclas. Remember to back up your files. Então, lembre-se de fazer o backup, quer dizer, fazer uma cópia, né, de segurança. Então, esse to está servindo para isso. E na negativa, como eu disse, né, para falar não esqueça, we use don't. Don't forget to include. But there is another negative form here. Agora imagine o seguinte. O primeiro verbo está na afirmativa, tente. E o segundo verbo, que é o verbo na forma infinitiva, eu quero pôr na negativa. Muitos nomes aqui, né? Deixa eu clarear. Ó, try significa tentar. Tente, nesse caso, no início da frase, né? Tente, aí eu quero falar assim, não se atrasar. Atrasar tá no infinitivo. Em inglês, como que eu coloco no infinitivo? Tem que pôr o to. Então, seria to be late, atrasar. Só que é não se atrasar. Então, a gente põe o not antes do to. Tente não se atrasar. Try not to be late. Deixa eu ver aqui outro exemplo. Tente não contar. Tente não contar um segredo. Ficaria assim, ó. Try not to tell. Try not to tell my secret. Ok? Tente não pressionar essas teclas. Try not to press these keys. Ok? Então, esse not sozinho é para negar o infinitivo. Não comer, não beber, não dormir, não trabalhar, tá bom? Aí, not to drink, not to eat. Isso vai ser importante para quem? Para quem for fazer prova de expressão oral e expressão escrita.
tá bom? Depois, ó, senta aí, tenta concentrar, tenta entender, porque se eu ficar, às vezes eu vou ficar falando aqui e não vai entrar na sua cabeça, você precisa digerir isso, pensar, raciocinar e ver se você tá conseguindo entender por que aqui em cima usou don't e por que aqui embaixo usou not to. Se você não entender, manda mensagem que eu te dou mais exemplos, ok? Infinitive and gerunds for uses and purposes. E o último tópico já, deixa eu ver que horas são. Isso, vamos lá. We can describe how something is used with either an infinitive or gerund. The meaning is the same. Vamos entender, né, gente? Porque eu não gosto muito de me apegar aos nomes, né? Infinitive, gerund, verb, tal. Eu gosto de ver na prática como que funciona. Então, vamos lá. Tem duas maneiras da gente falar para que algo serve. Para que serve tal coisa? Para que é isso? Então, olha só. I use my computer to send emails or I use my computers for sending emails. Então, quando eu vou falar sobre como algo é usado, para que ele é usado, tem duas opções que você pode fazer. Ou você coloca o to para deixar o verbo no infinitivo, lembra? Então, aqui, ó, eu uso meu computador para enviar e-mails. E aí, o to, olha que coisa interessante. Ele tem dois significados aqui. Ele fica com o sentido de para e, ao mesmo tempo, ele coloca o send no infinitivo, porque senão a gente teria que colocar dois to, ó. I use my computer to send. Quer dizer, para enviar. Mas aí, nesse caso, não vai repetir. E nem vai colocar to for ou for to. Não, nunca vai colocar to e for junto, tá, gente? Sempre ou é um ou é outro. Então, se você escolher usar o to nesse caso, o verbo fica sem nenhuma modificação. Ele fica do jeito que ele é. A forma base que a gente fala. I use my computer to send emails. Ok? Aí, se você decidir usar o for, aí é o que você quiser aqui. O que você lembrar. Peraí, você decorou aqui com for, tem que colocar ing? Então, usa o for. Entendeu? Você escolhe aqui o que você acha mais fácil. I use my computer for sending emails. Aí, aqui a gente tem uma regrinha. Se você escolher usar o for para falar da razão, por que você usa aquilo, como que você usa aquilo, você é obrigado a colocar o ing no verbo. Isso é uma regra, tá bom? Isso não é negociável. Então, ou é to send ou é for sending. Other example. Some people use computers to play games. Algumas pessoas usam um computador para jogar jogos. Other example. Some people use computers for playing games. Computers are often used to watch movies. Computers are often used for watching movies. Então, tem essas duas opções. Atenção, principalmente na prova escrita, para não errar isso. Isso também é uma coisa básica, tá bom? A gente já tá aqui no nível 2, né? Mas é considerado um erro básico. É um erro, assim... Ele pode até descontar mais ponto. Tem alguns erros, gente, que eles são tão... É uma matéria, assim, tão básica, que se a pessoa errar, tem peso 2, entendeu? Se a pessoa errar, o corretor vai falar assim, não sabe nem isso. Não tá apto, entendeu? Nesse sentido. Então, isso é uma das coisas. Então, cuidado para não errar, não colocar to e for na mesma frase. Isso é um erro muito feio, muito básico. Então, é matéria importante para quem vai escrever, principalmente para quem vai falar também. Só que a fala, como ela é mais rápida, às vezes pode passar despercebido. Você pode falar assim, ó, I use my computer to send emails. E às vezes você até colocou um ing ali, mas às vezes o instrutor não escuta ou não dá tanta atenção para esse detalhe. Mas na escrita não tem como, porque a prova está ali. O instrutor vai ler o seu texto mais de uma vez para ver se não passou nenhum erro. Então, para a escrita, isso é muito importante. Não pode errar. Não pode errar, tá bom? Então, anota e memoriza isso. Bom, guys, we finish here. Terminamos nossa aula rapidinho hoje, como eu falei. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no meu cell phone, se vocês deixaram algum comentário. Hoje falei bastante em português, porque eu queria ir mais rápido, como eu disse, né? Para ficar bem claro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se alguém deixou alguma question. Hoje falei bastante em português, porque eu queria ir mais rápido.
No questions. Hello, Luciano. Hello, Richard. Hello, Gustavo, Jéssica, everybody. Good evening. Gente, questions? Alguma dúvida? Ficou aí? Pessoal, uma coisa, o simulado, o simulado primeiro já tá lá, né? Essa semana a gente tá querendo liberar já o segundo simulado. Muita gente fazendo já redações, principalmente as redações que elas vêm pra mim, né? Eu tô com algumas aqui pra passar pra vocês, a gente tá enviando, eu tô corrigindo, a gente tá encaminhando por e-mail. E tô mandando feedback também pelo celular. Se a sua ainda não chegou, calma um pouquinho, porque teve bastante gente que enviou esses dias, deu uma acumulada, mas a gente já tá colocando em ordem, tá bom? E se você ainda não fez, faça, tá lá já, o primeiro simulado, a gente já vai colocar o segundo, então faz para não acumular, tá bom? Já deixa lá, já deixa a sua redação. Quem tá estudando essa parte, né, já pode deixar. E aí eu tô trabalhando também com uma forma de correção. Tô trabalhando com correção. Correção, como que eu posso dizer? Eu peço para a pessoa reescrever corrigindo a redação. Então, não é só enviar, pronto, acabou. Se a nota for acima de 9, não precisa reescrever. Agora, a nota abaixo de 9, quem tirou abaixo da média, todo mundo tem que reescrever e me reenviar para eu ver se você entendeu o que eu falei, se você entendeu as correções e para ajudar a memorizar, tá bom? Richard, it was very good, but a lot of Portuguese. Yes, I'm sorry. Richard, I'm sorry. Prometo que na próxima aula eu vou falar mais inglês, tá bom? Hoje realmente foi uma falha minha, porque eu tô meio preocupada, como eu falei pra vocês, né? Preocupada com o negócio do coronavírus. Até que preocupada também com as Forças Armadas, né? Porque eu sei que eles ainda estão conversando sobre isso, mas ainda não tomaram um posicionamento sobre como que vai ser a agenda, quem que vai para qual lugar, e tô bastante ansiosa em relação ao nosso curso também, em relação à aplicação das provas, acompanhando o site para ver se sai alguma notícia, se eles vão manter as datas de aplicação das provas de proficiência ou se vai ser alterada. Quem souber, me manda, se alguém tiver contato aí, tiver sabendo de alguma coisa, manda para mim que eu tô super ansiosa com isso. Isso deixa a gente... Eu imagino que vocês também devam estar, né? Alguns com essa ansiedade, sem saber se vai ser enviado para alguma missão, se vai ficar meses fora, se vai para a fronteira. Eu sei que tem gente que já está indo, né, para a fronteira. Então, se vocês estiverem sabendo de alguma coisa, vocês me mandem aí para eu poder acalmar e me planejar, que eu ainda tô meio preocupada com isso. Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. I finish here, ok? And I see you in the next class. Na verdade, essa é a última aula do mês. E aí, logo mais, eu envio para vocês a agenda de abril. Que abril, provavelmente, a gente vai parar com as revisões e eu vou focar na prova. A gente vai ter resolução de prova, resolução de simulado, correção ao vivo de redações. Pessoal que me enviou redação, eu vou corrigir junto com vocês, mostrar os principais erros, o que não fazer numa redação, como fazer uma redação, pegar alguns modelos, né? Então, isso que a gente vai fazer em abril. Provavelmente não vai ter essa revisão aqui que nós estamos fazendo, a gente volta daí só depois da prova, ok? Então, that's it. Thank you very much and have a good night. Bye, bye.